Boa noite, amigos que nos assistem para mais esta live. Estamos aqui hoje com o Rafael Siqueira. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. É um prazer poder partilhar desses momentos de espiritualidade de vida com cada um de vocês. Que bom, ficamos muito felizes de estar aqui conosco, de aceitar nosso convite. E estamos aqui também com o Décio Espírito Santo, que é meu pai, para fazer a prece. Boa noite, pai. Está sem áudio, não estamos escutando. Aí. O seu microfone está no mudo. Agora sim. Boa noite, pai. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rafael. Bom. Então vamos para a prece inicial, por favor. Neste horário, que tradicionalmente é consagrado às preces diárias, vamos agradecer a Jesus e a espiritualidade maior por permitir que estejamos reunidos em nome do Divino Mestre para mais esta reunião do Centro Espírita Caridade Cristã. Hoje, muito agradecidos e muito felizes com a presença desse nosso companheiro de ideal, Rafael Siqueira, e pedimos à espiritualidade que o inspire, que o intua para que o seu estudo seja desenvolvido com naturalidade, com facilidade, e pedimos que sejamos também auxiliados no nosso entendimento para que possamos captar todo esse ensinamento com mais profundidade, absorvendo e registrando em nosso espírito. Queremos pedir ao alto também as bênçãos para toda a humanidade, neste momento de dificuldade, de intranquilidade, que todos possam permanecer com muita fé, com muita confiança, com muita esperança em dias melhores. Que a paz de Jesus seja com todos, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado pela prece, pai. E Rafael pertence ao grupo espírita, Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói. Né? Muitos de vocês sabem que a Sociedade Espírita Fraternidade é o grupo do Raul Teixeira. Então ele é lá de Niterói. O Rafael trabalha com evangelização de mocidade, né, da juventude, tarefa mediúnica, e pertence ao Conselho Fiscal da casa também. E hoje o Rafael vai nos falar sobre o tema O Consolador Prometido por Jesus. Então, Rafael, que Jesus te abençoe e te ilumine, e agora é com você. Muito obrigado. Muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Décio. Boa noite, Fernandinha, que já está aí nos assistindo. Muito boa noite, Jane Santo, Isabel Chiabai, Lala, Fran Aguirre. Se eu não pronunciei algum nome corretamente, depois vocês me corrigem. Muito boa noite, comunidade brasileira aí no estado da Flórida, aí no grande país dos Estados Unidos. Vocês não sabem a minha alegria, a minha satisfação em poder fazer essa live para cada um de vocês. Não me sinto propriamente um palestrante, me sinto alguém que estuda o Evangelho de Jesus, alguém que estuda o Espiritismo, e estou sempre disposto a estudar cada vez mais, a refletir com as pessoas e a podermos juntos caminhar pelas estradas ainda ásperas da existência. Eu quero nesta noite conversar com cada um de vocês sobre esse Consolador prometido por Jesus,
que pavimenta novos rumos na nossa existência. De início, eu abraço a cada um de vocês, gostaria de fazê-lo fisicamente, mas na impossibilidade de estar aí com vocês na Flórida, eu dou o meu abraço virtual, pedindo a Jesus, o amigo de todas as horas, pedindo aos nossos benfeitores da espiritualidade que envolvam a todos que estão nos assistindo, que nos assistirão a posteriori, em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Porque marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Essa que é a canção do Espiritismo, onde nós reverenciamos a doutrina espírita, e eu gostaria inicialmente de perguntar, como seria a nossa vida? Onde estaríamos se não fosse a doutrina espírita na vida de cada um de nós? Porque vejam, hoje passamos dias dificultosos, dias onde acompanhamos pela televisão que aí nos Estados Unidos da América já desencarnaram mais de 500 mil de pessoas, mais de 500 mil pessoas. Aqui no Brasil já ultrapassamos a marca de 270 mil pessoas, onde o sofrimento, a dor, a aflição bate na porta, bate nas famílias de todo mundo. O que seria das nossas vidas, o que seria dos nossos passos, se não tivéssemos a doutrina espírita? Se não tivéssemos esse consolador prometido por Jesus? Se não tivéssemos essa proposta do Evangelho redivivo que nos direciona os passos, que nos marca novos nortes e que nos ensina a caminhar com segurança nesses dias tumultuados da existência? Então, ter o Espiritismo que nos agasalha, que nos instrui, que nos esclarece, que nos conforta, é uma grande bênção para os dias de hoje. É um grande farol que direciona os nossos barcos no mar ainda trôpego da existência. E retornando aos dias em que Jesus esteve conosco, naquele momento ali da grande ceia, ele, direcionando a sua voz aos seus apóstolos, o que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17, e complementado no versículo 26, Jesus tem a ocasião de dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele vos mande um outro Consolador, alguém que ficará convosco, que estará convosco e que vos esclarecerá de todas as coisas. Olha a promessa de Jesus. Olha Jesus perguntando aos seus apóstolos. É como se perguntasse a cada um de nós nos dias de hoje: vocês vos amam? Vocês me amam? Então guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, rogarei a Deus, que vos mande um outro Consolador, que há de ficar convosco, que há de permanecer nos dias da posteridade e que há de vos esclarecer todas as coisas. Então vejam, Jesus nos prometeu um Consolador, e esse Consolador chega até nós no século XIX, quando vem a lume a veneranda doutrina dos Espíritos. Mas eu quero convidar vocês a nós mergulharmos na palavra grega, porque quando Jesus fala aos seus apóstolos, a palavra que ele usa é paracleto. Eu vos prometo um outro paracleto. E essa palavra ela pode ser traduzida ao nosso português, e se pudesse ser traduzida ao inglês igualmente, o seria de 3 formas. Porque a palavra paracleto, ela pode ser traduzida como consolador. Porque o Espiritismo vem até nós para nos consolar, para nos trazer Jesus de volta, para nos fazer beber das águas lustrais do seu Evangelho, nos dando alento para os dias atuais. Mas a palavra paracleto também pode ser traduzida como esclarecedor. Alguém que nos esclarece, alguém que tira o véu das parábolas, das metáforas contadas por Jesus e traduz na sua pulcritude, na sua pureza, os ensinos de Jesus. Ou seja, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, consolador e esclarecedor, porque consola e esclarece.
E essa palavra paracleto, ela tem um terceiro significado, que é o significado de advogado. Alguém que defende, alguém que está ao nosso lado durante todos os momentos. Porque quando Jesus nos prometeu o Consolador, ele prometeu que alguém estaria conosco, ele próprio, capitaneando a falange de bons espíritos, capitaneando a falange do Espírito de verdade, que retornaria e estaria com cada um de nós nos dias difíceis, nos dias tumultuados, para que nós pudéssemos facear a atualidade, para que nós pudéssemos entender as coisas da atualidade e para que nós não nos desesperássemos. E essa promessa de Jesus, ela se cumpre em 18 de abril de 1857, quando o insigne professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um grande estudioso, um grande pedagogo, alguém que estudou, que dedicou a sua vida à educação, mais ou menos às 10 da manhã. Era uma manhã de primavera em Paris, e quem sabe, Paris é das mais belas cidades do mundo, as flores adornam a cidade. Ele caminhava com alguns exemplares do Livro dos Espíritos, direcionando-se ao Palais Royal, ao Palácio Royal, na loja de Messier Danty, onde começaria a vendagem do Livro dos Espíritos. Então, em abril de 1857, veio ao mundo o Consolador prometido por Jesus. O que nós temos hoje, então, é Jesus de volta. É o seu evangelho que vem nascer no nosso coração, que vem nos consolar, que vem nos esclarecer e que vem estar ao nosso lado. E daí eu pergunto mais uma vez a vocês, o que seria dos nossos passos se não fosse o Espiritismo? Como estaria a nossa vida se não fosse essa doutrina que hoje nos agrega, que hoje nos reúne, que hoje nos faz, eu aqui de Niterói, fazer uma ponte com os Estados Unidos, que é um país que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, que eu gosto de visitar, falando com irmãos de outras terras. O Espiritismo é, então, essa grande proposta para que nós possamos estar no mundo sem ser do mundo, aprender a viver Jesus e a sua proposta de amor no relacionamento com as outras pessoas. E eu quero destacar, dentre as várias propostas espíritas, algumas que nos dizem, que nos falam ao coração, de por que essa doutrina é o Consolador prometido. E a primeira dessas propostas é Deus. Que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que c'est Dieu em francês. E a resposta dos bons espíritos é uma resposta que nos fala muito. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ou seja, Deus já não é mais aquele Senhor dos Exércitos. Deus já não é mais, já não tem mais aquela visão antropomórfica, aquele Senhor que muitas vezes nós temíamos, porque era alguém que coordenava, que comandava exércitos, que ficava sentado num trono celestial com grandes barbas, julgando os que faziam o bem e os que faziam o mal. O Deus espírita é um Deus diferente. O Deus espírita é o Deus que criou todas as coisas. E eu vou confidenciar um detalhe para vocês. Até os meus 18 anos de idade, eu era católico. E eu temia o Deus do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Porque Moisés escreveu assim: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da escravidão e te guiarei à terra da promissão, a Canaã prometida aos hebreus. Não terás outros deuses diante de mim. Cumprirá os meus mandamentos, porque eu sou zeloso com aqueles que seguem os meus mandamentos, mas eu julgo aqueles que não cumprem as minhas propostas até a terceira e a quarta geração. Ou seja, o Deus do Velho Testamento era um Deus punitivo, era um Deus que julgava, era um Deus que fazia divisão dos bons e dos maus. Era um Deus que mandava para o reino de amor os bons, e os ruins não teriam mais parte com ele. Esse Deus eu temia. Esse Deus, muitas vezes, eu não conseguia compreender. Mas quando me tornei espírita e me dei conta do que era a resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus era a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas,
eu comecei a logicar de uma forma diferente, compreender porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas, para tanto, eu precisei ler algumas outras questões. Porque quando nos fala desse Deus causa criadora, talvez fique um pouco difícil. Mas aí nós vamos à questão 4 do Livro dos Espíritos. Como compreender Deus? E os bons espíritos nos respondem através de um axioma de que não há efeito sem causa. E se o efeito é inteligente, é porque a causa também é inteligente. E daí nós chegamos a Deus. Porque tudo que os nossos olhos veem, tudo que os nossos braços podem tocar, tudo que há no universo é porque existe um arquiteto criador de todas as coisas. Quando eu olho para minha filha, que é a razão da minha existência, ela chama-se Clara, tem 2 anos de idade, e ela sorri vindo para o meu lado e dizendo assim: papai, eu sei que ela existe porque Deus criou. Daí eu entendo Deus. Deus me criou, Deus criou a minha filha, e quando a minha filha sorri, eu estou registrando a expressão do amor de Deus. Olha a proposta espírita. Quando eu acordo pela manhã aqui em Niterói e os pássaros vêm cantar na minha janela, dizendo da beleza do dia, dizendo do sol que nasceu, eu encontro Deus. Porque os pássaros foram criados por Deus, o sol é criatura de Deus, e me dou conta que tudo que existe no mundo, seja transcendente, o que está por fora, seja imanente, o que está por dentro, foi criado por Deus. Mas Deus, ainda se caminharmos até a questão 13 do Livro dos Espíritos, ele tem alguns atributos. E esses atributos, ele é um Deus único, ele é um Deus imaterial, ele é um Deus soberanamente justo e bom. Ou seja, se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer os seus atributos. E os seus atributos, onipotência, onisciência, a perfeita justiça e a perfeita misericórdia. Ou seja, o Deus que eu conheci no Espiritismo é o Deus que ama, não é o Deus que julga. O Deus que eu conheci no Espiritismo não é o Deus que pune, mas é o Deus que dá todas as possibilidades para que um filho possa se soerguer. Daí nós entendemos a palavra de Jesus quando nos diz: Deus não é um pai que quando um filho pede um peixe, ele lhe dá uma pedra. E nem aquele pai que quando um filho lhe pede um alimento qualquer, ele lhe devolve uma serpente. Porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso. Nas palavras do evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Daí a nossa doutrina é consoladora, porque fazendo um contraponto com as crenças tradicionais, que viam Deus como um homem, numa visão antropomórfica, alguém que julgava, alguém que punia, o Deus espírita é o Deus amor, é o Deus misericórdia, é o Deus que dá todas as possibilidades, é o Deus que nos criou, mas também está conosco em todos os momentos da nossa existência. É ou não é uma doutrina consoladora? É ou não é uma doutrina que abre novos horizontes à nossa vida? É ou não é uma doutrina que nos faz ter segurança nesses dias tumultuados? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo: onde está Deus que não vê toda a tragédia pela qual nós estamos passando? Bom, Deus continua no mesmo lugar. E ele permanece nos amando mesmo nos dias do coronavírus, mesmo nos dias do recolhimento social dentro dos nossos lares. É que ele criou leis, a lei de causa e efeito, onde nós podemos plantar conforme a nossa vontade, mas colheremos invariavelmente de acordo com aquilo que plantamos. Então, nós transgredimos a lei e colhemos de acordo com aquilo que plantamos, mas Deus permanece ao nosso lado, pela sua misericórdia, nos ajudando a soerguer. Daí, Deus está no comando de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Esse seria o primeiro atributo, a primeira proposta pelo qual eu poderia dizer que essa doutrina é o Consolador prometido. Mas há uma segunda proposta. Quando o Espiritismo vem nos dizer que a alma, nós somos imortais. A alma é imortal. Questão 115 do Livro dos Espíritos.
Todos nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Nós somos seres espirituais que passamos experiências materiais e não o contrário. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos, desencarnamos, para falar o melhor termo. Nós renascemos ainda e nós progredimos sem cessar. Tal é a lei. Daí essa doutrina se faz consoladora, porque ela vem a dizer para mim, Rafael, para você, Marcelo, para todos que estão nos escutando, que ninguém morre. O que acontece com cada um de nós é, nós terminamos o nosso período na atual existência e retornamos para o nosso lar original, que é o plano espiritual, para depois volver tantas quantas forem as vezes necessárias para o nosso aprimoramento. Isso nos traz esperança. Isso nos traz a certeza de que quando eu olho para o lado e vejo uma pessoa, desencarnou. Quando eu olho para o outro lado e vejo, desencarnou um querido, um familiar, um amigo, eu tenho certeza, eu não perdi essas pessoas, porque perder, a gente perde um celular. Porque perder, a gente perde um livro. As pessoas desencarnaram. Perderam um corpo de carne, mas encontram-se vivas na espiritualidade. E nós as reencontraremos. Então, o fato de nós sermos imortais nos dá essa certeza do reencontro. E nos dá também a certeza de que os laços da amorosidade, os laços do afeto se tornam ainda mais fortes, porque nós viajamos, nós reencontramos e nós muitas vezes poderemos estar separados, mas o amor nos une. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, o grande médium aqui do Brasil, mais de 450 livros, se ele pudesse deixar num único recado uma mensagem para os espíritas, não só do Brasil, mas do mundo, qual mensagem ele deixaria? E ele, daquele jeito mineiro, eu sei que eu estou falando num centro nos Estados Unidos, mas que são corações brasileiros que conhecem o Chico Xavier. Ele respondeu assim: diga aos meus irmãos espíritas que a alma é imortal. Mas só isso, Chico? Só isso. Porque quando os espíritas, quando os cristãos se derem conta que a alma é imortal, ao resto eles chegam por consequência, chegam por estudos. Então eu quero falar com você, meu amigo dos Estados Unidos, meu amigo do Brasil, que nesse momento encontra-se choroso, encontra-se desesperançado pela pandemia. Olha para o lado e vê, dentro de casa está ausente um familiar. Olha no ambiente do trabalho e vê que está faltando um lugar na mesa de trabalho, está faltando alguém no horário do lanche, está faltando alguém. Vamos pensar assim, nós sentimos saudade? Sentimos, porque somos sentimentos, mas não transformemos essa dor saudade em dor revolta. Saudade sentiremos sempre, mas não vamos nos revoltar, porque a nossa crença espírita nos diz da imortalidade da alma, nos diz que eles estão vivos, que eles nos rodeiam, que eles podem se comunicar conosco através dos pensamentos, através das vibrações, através dos sonhos, através daquela aproximação que muitas vezes eu sinto. Eu não preciso mais receber uma carta psicografada pelo Chico, ou pelo Divaldo, ou pelo Raul, para saber que minha mãe está viva, para saber que o meu avô está vivo, para saber que os meus entes queridos, os meus amigos que desencarnaram em decorrência da Covid estão vivos, porque eu os sinto. E eu posso comunicar com eles através das vibrações dos pensamentos, através da minha prece. Então tenhamos paz, tenhamos equilíbrio, tenhamos serenidade e sigamos em frente. E eu pergunto mais uma vez, é ou não é uma doutrina que consola, que esclarece, porque nos fala do Deus amor, porque nos fala da alma imortal. E nós caminhamos para uma terceira proposta que eu quero debater com vocês nessa noite. Transitoriedade da dor, ou pedagogia da dor. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 9, na mensagem do Espírito Amigo intitulada A Paciência. Depois vocês podem ir lá e conferir, fica como dever de casa. O Espírito Amigo nos diz assim:
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aos olhos de quem vê essa frase acha, nossa, mas que frase masoquista, que frase pessimista. Não. Essa é uma frase de profunda reflexão para cada um de nós. Porque nós, os espíritas, nós não somos masoquistas. Mas quando sofremos, nós sofremos com gosto. Porque nós sabemos as causas do sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento é uma ponte para dias melhores. É uma ponte para que nós possamos modificar a nós mesmos, aparar as nossas arestas e seguir em frente. Então, enquanto para o mundo o sofrimento ele é limitador, para nós, os espíritas, o sofrimento ele é libertador, porque nos faz entender coisas que nós não estávamos compreendendo, porque nos faz refletir, porque nos faz nos dar conta da necessidade de nós aprimorarmos. E para que fique bem vivo isso no interior de vocês, eu quero propor uma história. E essa história remonta ao Renascimento. Porque nós tivemos um gênio do Renascimento chamado Miguel Ângelo Buonarroti, que entrou para o conhecimento da população em geral pelas suas estátuas, pelos seus afrescos, pelo gênio que ele representava. E Michelangelo, como ficou conhecido, ele costumava parar em frente a blocos de mármore, em frente em blocos de pedra fria, e às vezes tinha determinados insights. E num desses momentos, ele já se encontrava próximo ao seu ateliê quando parou. Era um bloco de mármore. Os seus seguidores, porque onde estava Michelangelo, estavam vários aprendizes atrás. Olhavam para ele e ele olhando para aquele bloco de mármore. E num determinado momento, os seguidores, nosso mestre hoje deve ter bebido alguma coisa ou não deve estar no melhor do seu juízo, porque ele já está aí há algum tempo olhando um bloco de mármore. E os aprendizes, mestre, por que estás aí parado defronte um bloco frio de pedra? E Michelangelo respondeu, não é um bloco de pedra, é um anjo. Os aprendizes, estupefatos, arregalaram os olhos. Mestre, é um bloco de pedra. Michelangelo, dá-me um cinzel. Dá-me também um martelo. E, martelando daqui, cinzelando dali, depois de algumas horas, lá estava, de um bloco de pedra, a escultura de um anjo. E ele perguntou aos aprendizes, e agora, o que vocês veem? Nossa, mestre, agora nós vemos um anjo. E Michelangelo respondeu, pois o anjo sempre esteve aí. Eu só precisei retirar os excessos. A dor na vida de cada um de nós são essas marteladas, são essas cinzeladas que nós recebemos para tirar os nossos excessos, para tirar os nossos vícios, para limar as nossas anfractuosidades, palavra utilizada por Manuel Filomeno de Miranda para dizer daquilo que pesa na nossa envergadura espiritual. Então acolhamos a dor como um processo redentor. Acolhamos essa pandemia do coronavírus como algo que veio para que eu possa ressignificar os meus passos. E não é o Rafael que está dizendo isso. É a questão 737 do Livro dos Espíritos. Porque lá Kardec indaga, terceira parte das leis morais, lei de destruição. Eu gosto sempre de dizer as fontes, para que vocês saibam da onde eu tirei e principalmente para que vocês vejam que eu não estou tirando nada de mim mesmo. Kardec indaga, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a resposta dos bons espíritos ela é magistral, para fazê-la progredir mais depressa. Para que o homem tenha noção de que precisa avançar, de que precisa melhorar-se, de que precisa se transformar moralmente. Então, nós estávamos no normal, porque é assim que nós estamos chamando o tempo anterior à pandemia, no normal de muito orgulho, no normal de muito egoísmo, no normal de muitas rixas, de muitas discussões, no normal de olhar o outro, não como um irmão, mas um adversário, brigando por tudo e em todos os momentos, desgastando as relações, desgastando a natureza, desgastando o próprio planeta, até que veio um vírus, invisível a olho humano, e colocou todo mundo dentro de casa, para que nós tivéssemos tempo de repensar os nossos passos, de repensar as nossas atitudes, de repensar nossa conexão com Jesus.
e fazermos aquilo que é proposto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Ou seja, se eu de vontade própria não domo as minhas más tendências, as minhas más inclinações, aí vem a dor, aí vem a aflição, para apressar esse processo. E observem, se quando nós estamos com problemas, o nosso psiquismo se abre. A nossa compreensão das coisas se modifica. A nossa forma de nos relacionar com as pessoas se torna diferente. É a divindade agindo em nós, que somos os diamantes. Já viram como um diamante é retirado da natureza? É uma pedra bruta, é uma pedra enegrecida, mas que depois dos processos de polimento, depois de passar por aquelas várias fases da indústria, ele se torna a pedra mais brilhosa, a pedra que corta todas as outras. Ou seja, nós estamos passando por esse processo de burilamento, por esse processo de melhoramento, através da dor, para que possamos liberar o anjo, o ser crístico que existe dentro de nós. Então, ave a doutrina espírita. Salve o espiritismo que veio nos dizer que eu não devo ficar reclamando, que eu não devo ficar a todo momento dizendo que o mundo está de mal a pior. O mundo está conforme nós o fizemos. E nós devemos aproveitar do momento que o mundo está para parar de reclamar, nos fazer pessoas melhores e trabalhar no bem. Então, proposta espírita, ver na dor uma amiga, ver na dor um aguilhão. Vocês se lembram do livro Paulo e Estevão, quando Saulo, o que perseguia cristãos, aquele que era a lei, a Torá na ponta da língua, mas não tinha qualquer senso de fraternidade, de respeito pelo diferente, estava-se lá na estrada de Damasco e literalmente caiu do cavalo. Do cavalo não, gente, do camelo, porque naquela época era camelo. Nós igualmente estamos caindo dos nossos cavalos, caindo das nossas zonas de conforto pelo mecanismo da dor. E o que foi que Jesus falou com ele? Não recalcitre ante os aguilhões, não recalcitre ante as dificuldades. Elas estão no seu caminho para que você possa mudar o eixo das suas atitudes, mudar o eixo dos seus propósitos, porque se até hoje você falava mal de mim, agora você vai falar a favor. Porque se até hoje você perseguia os cristãos, agora você vai andar a favor dos cristãos e levar a minha mensagem de amor e de misericórdia. É o mesmo que está acontecendo com cada um de nós. Resguardadas as devidas proporções. Nós estamos caindo do nosso cavalo, analogia, para enxergar Jesus e perguntarmos a ele, o que queres que eu faça? E ele nos responderá, não recalcitre contra os aguilhões, não fique reclamando. Como ele disse a Paulo, vai e entre na cidade. A nossa cidade hoje não é uma cidade física, é a cidade do nosso íntimo, é a cidade do autoconhecimento. Veem como as coisas estão todas interligadas? Veem como a gente pode estudar Espiritismo, estudar Evangelho e compreender que as lições sempre estiveram ao nosso alcance, ao nosso dispor, e nós que não tínhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a dor é esse aguilhão para que eu possa entrar na cidade, fazer o processo de autoconhecimento, descobrir onde estão os vícios para retificá-los, descobrir onde estão as virtudes para ratificá-las e seguir Jesus. Agradeçamos a dor, agradeçamos a doutrina espírita e sigamos em frente. Porque a quarta proposta que eu quero trabalhar com vocês é a da reforma íntima. Porque nós somos espíritas com o compromisso de nos transformarmos, de nos fazermos pessoas melhores. O valor do espírita não está em conhecer a doutrina espírita. Nós não seremos maiores ou melhores espíritas quando decorarmos todas as questões do Livro dos Espíritos, quando soubermos de có e salteado os versículos da Bíblia.
Porque no Espiritismo não tem doutores. No antigo judaísmo existiam os doutores da lei, mas que Jesus chamava fariseus, hipócritas, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. A proposta espírita é uma proposta diferente. A proposta espírita é a proposta que consola, que esclarece, que advoga, porque me diz: você é espírita, você agasalhou o espiritismo para se tornar uma pessoa melhor. E para fazer tal qual Joana de Ângeles, na sua mensagem assertiva a cada um de nós, nos vem dizer: reconhece o espírita, porque quem busca ser hoje melhor do que ontem, por aquele que busca ser amanhã melhor do que hoje. Daí, a nossa proposição enquanto espíritas é a reforma íntima, é nos tornarmos pessoas melhores, é nos tornarmos pessoas que sabem conviver numa sociedade e poder fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Não somos mais pessoas que devemos eleger muros de divisão. Pelo contrário, nós devemos eleger pontes de entendimento, ir um em direção ao outro, acabar com aquilo que Emmanuel chama de facciosismo. O que é o facciosismo? Questão número 36 do livro Vinha de Luz. São os cristãos se dividindo em grupos. São os cristãos se dividindo entre aqueles que acham que a sua fé é melhor do que aquele que tem uma fé diferente da outra. Ou seja, o nosso compromisso é o compromisso de amar. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Mas observem-se, muitas vezes nós não nos tornamos os espíritas coach. O que é um espírita coach, Rafael? O espírita coach é aquele que quer mudar o mundo, que quer mudar as outras pessoas, mas ele não muda a si próprio. É aquele que não compreendeu que quando lê a frase reconhece o espírita pela sua transformação moral, esse sua é a dele próprio, não é das outras pessoas. E nós, à semelhança dos profissionais do comportamento, começamos a ditar regras para as outras pessoas. Vejamos se não acontece dessa forma. Às vezes, estamos assistindo uma live na internet, e eu estou aqui assistindo, digamos que eu esteja assistindo. E quando eu acabo de assistir a live, nossa, mas a live hoje foi tão boa. A live hoje foi tão enriquecedora, foi a cara da minha mãe. Ela deveria estar assistindo aqui comigo, porque a mensagem, no meu julgamento, ela não foi boa para mim, ela foi boa para minha mãe. Porque, no fundo, eu quero modificar a minha mãe, ou a minha esposa, ou a minha filha, não modificar a mim mesmo. E eu chego para minha mãe: você devia ter assistido, porque a mensagem era tal qual luva e mão para você. Mas a proposta espírita é nós nos modificarmos, porque o outro tem o direito de ser conforme lhe aprouver. O outro está no seu melhor momento, tendo os seus melhores pensamentos e sendo da forma como consegue. Quem eu devo me modificar sou eu mesmo. Daí Francisco Cândido Xavier dizer: o outro eu aceito do jeito que é, eu amo da forma como se encontra. Quem eu devo modificar sou eu mesmo. Verifique-se muitas vezes, quando nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar, e pegamos um livro da coleção Vinha de Luz e abrimos, e vem a lição, a paciência. E ao invés de achar que aquela lição é para mim, eu olho assim para minha esposa, com aquele rabo de olho, e digo: olha, Gabi, hoje os benfeitores... Gabi é o nome da minha esposa. Hoje os benfeitores estão mandando uma lição para você, porque você precisa ser mais paciente comigo, porque você precisa estar mais próxima de mim. Vejam, quando eu abro a página, ela é para mim. Ela é direcionada às minhas possibilidades. Não é para eu ficar projetando nas outras pessoas, porque o outro acaba sendo o espelho daquilo que eu não consigo resolver em mim mesmo. Então, que nós deixemos de ser coaches das outras pessoas, do mundo, e possamos fazer o exercício da autotransformação, da automodificação. Porque se nós queremos mudar o mundo, essa modificação começa em mim mesmo. Por essa razão, Mohandas Karamchand Gandhi tem uma frase que para mim é um verdadeiro lema de existência, quando ele nos propõe que sejamos nós a transformação que queremos ver no mundo. Porque se eu quero um mundo menos corrupto, eu devo combater em mim as corrupções.
E muitos dizem assim, mas eu não sou corrupto, corruptos são os políticos. Observem se eu ainda não fraudo o imposto de renda. Observem se eu ainda na fila do banco não vou lá naquela primeira pessoa porque é minha amiga e peço um lugar. Observem se eu ainda não tomo nas pequenas atitudes do dia a dia pequenos gestos de corrupção. Porque são nas pequenas corrupções que se forjam as grandes corrupções. Proposta, então, nos transformar, nos fazer pessoas melhores e poder ajudar o mundo a ser melhor. Por isso, o Espiritismo ele é consolador, mas igualmente ele é esclarecedor, porque ele consola esclarecendo e ele esclarece consolando. Mas talvez a grande grandeza da doutrina espírita, o grande fato dele ser o consolador prometido por Jesus, é quando ele nos traz a máxima: fora da caridade não há salvação. Vejam, meus amigos aí da Flórida, vejam, meus amigos que nos assistem pelas redes sociais, a frase não é fora do Espiritismo não há salvação, mas a frase é fora da caridade não há salvação, porque a proposta não é nos dizer espíritas, não é simplesmente falar, usar blusas ou trazer o espiritismo para os meus atos externos, mas é trazer o espiritismo para o meu íntimo, viver a caridade. O nosso compromisso não é tão somente um compromisso de crença, mas é um compromisso de conduta. Pelas crenças, as pessoas ainda se odeiam, se dividem. Pelas crenças, o homem já fez tanta maldade no mundo. Digamos que foram cristãos que participaram das cruzadas. Foram cristãos que fizeram a Inquisição. Foram reis católicos que fizeram e participaram da noite de São Bartolomeu. Em nome da nossa crença, nós já nos odiamos tanto. Em nome da nossa crença, recentemente, aqui no Brasil, foram pessoas da crença africana que apanharam, porque as outras tinham a crença protestante. A proposta espírita é diferente. A proposta espírita é que nós possamos viver aquilo que nós falamos. É que nós possamos agir no nosso cotidiano conforme as lições do Evangelho, conforme as lições da veneranda doutrina espírita. Daí, os bons espíritos dizerem para nós: vivam a caridade, vivam o amor, façam curvas de ternura para com as outras pessoas e entenderão o poder mágico do espiritismo nas nossas vidas. Porque muitos querem ver no espiritismo apenas os fenômenos espirituais, mediúnicos, o que é importante e o que nos traz grandes possibilidades espíritas, mas o que mais exorna a nossa doutrina, o que nos faz mais reconhecidos, o que as pessoas mais olham dentro dos nossos arraiais, é o poder da caridade que se multiplica. Então, que nós possamos forrar as nossas fileiras e irmos juntos nesse compromisso de agir no bem, de praticar no bem e de nos esforçar para, ao invés de só falar, praticar. Porque um dia ele era um aspirante a médico aí nos Estados Unidos. O nome dele, Howard Kelly. E tinha sede. Na verdade, ele tinha sede, ele tinha fome e resolveu bater numa casa. E batendo na casa, a mulher que o veio atender percebeu. Era um jovem esquálido, tinha a aparência de quem precisava de mais coisa do que apenas o copo de água que ele pediu. Mas ele pediu tão apenas um copo de água. A mulher entrou para dentro de sua casa e pensou: bom, eu farei o que ele me pediu ou farei mais? Ou farei tal qual Jesus nos recomendou no Sermão da Montanha? A quem te pedir a túnica, dá também a capa. A quem te convidar a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Ele está com fome. Talvez, na sua humildade, ou talvez para não ferir a sua suscetibilidade, ele me pediu apenas um copo de água. Eu vou fazer diferente. Eu vou dar um copo de leite e mais alguns biscoitos. E ela chegou na porta e deu àquele jovem pretendente à medicina. E foi para ele um verdadeiro repasto.
porque ele sentiu-se tão feliz, tão emocionado, que seguiu o resto do seu dia entretecendo suas atividades. Eu quero fazer uma breve pausa aqui nesse instante, antes de continuar a história. Qual tem sido as nossas atitudes diante daqueles que nos pedem? Qual tem sido a nossa atitude diante daqueles que nos param na rua? Eu sei que aí nos Estados Unidos nós talvez não tenhamos pedintes. Eu não sei da realidade aí nos Estados Unidos, mas talvez tenhamos aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas inconvenientes, aquelas pessoas que vêm até nós e que eu fujo delas, tal qual o diabo da cruz. Pensemos na proposta da caridade. Pensemos na proposta do amor. E pensemos que nós possamos nos aproximar dessas pessoas, entender essas pessoas e agir tal qual a mulher da história, que tendo sido pedida um copo de água, ela vai e dá um copo de leite e mais alguns biscoitos. Sacia a dor física e a vontade daquele jovem que no futuro se transformaria num dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos, que atende numa grande clínica ali no estado da Pensilvânia. O tempo passou, como passa para todos nós. E aquela senhora agora se vê num problema orgânico muito grave. Era um câncer que já lhe tomava o útero e os órgãos anexos. Num dia de muita dor, ela recolhe-se ao hospital. Mas nós sabemos que aí no hospital, aí nos Estados Unidos, antes do Obamacare, as pessoas não têm aqui no Brasil, não tem como aqui no Brasil o SUS. Todo o tratamento precisa ser custeado. E ela, recebendo o seu veredito de que precisava tratar-se, de que precisava ser operada, ela disse assim: eu vou me embora, porque eu não tenho dinheiro sequer para estar aqui no hospital. Que dirá para fazer uma cirurgia? Mas Howard Kelly, passando ali e a registrando, porque aquele que recebe uma caridade nunca esquece do seu benfeitor. Pede ao seu amigo médico que a leve imediatamente para a sala de cirurgia. E sem que ela fique sabendo, ela é levada para a sala de cirurgia. E ele, durante horas, faz todos os seus esforços para que aquela mulher seja curada. E, de fato, a cirurgia foi exitosa. Os excessos do câncer foram ali extirpados e ela posteriormente teria que fazer a quimioterapia, a radioterapia, mas agora já não sentia dor mais, já tinha um bom prognóstico. Quando ia receber alta do hospital, o médico veio até ela e disse assim: olha, a senhora está de alta. E ela: mas eu tenho que pagar a conta primeiro. E eu queria ir ao diretor do hospital porque eu não tenho dinheiro sequer. Eu não tenho como custear essa operação. Mas eu irei até ele e direi que eu lavo roupa, que eu lavo prato, que eu dou a minha vida, mas eu pagarei essa conta. E ela de fato foi. E quando entrou na sala do diretor do hospital, ele entregou nas mãos dela uma pequena missiva, uma pequena carta dizendo assim: a sua cirurgia foi paga por um copo de leite. Meus amigos, pensemos nessa história e possamos nos dar conta do valor que os nossos atos têm, do valor que cada atitude nossa tem diante dos dias da eternidade. Todo o bem que nós fazemos repercute, da mesma forma que o mal. O mal, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, que ele é um grande bumerangue que nós atiramos e que volta para nós mesmos. E a doutrina espírita vem nos falar do valor da caridade, do valor de nós nos darmos. E tem pessoas que dizem assim: mas eu não tenho nada para dar. Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Essa doutrina, então, é a doutrina que fala da caridade, que nós possamos ajudar uns aos outros, que nós possamos ir ao encontro uns dos outros e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Eu poderia ficar até amanhã com vocês, trazendo motivos, trazendo razões pelas quais essa doutrina é o Consolador prometido. Mas eu preferi trabalhar aquelas que, na minha visão, são as mais essenciais. Vivamos o Espiritismo. Estudemos o Espiritismo mergulhando no entendimento de que temos um Deus que não nos julga, que não nos pune, mas é um Deus de amor. Primeiro motivo.
pensando que ninguém morre, ninguém se separa de nós, a alma imortal. Aquele que partiu hoje, que fez a grande viagem, nós o encontraremos. Nós estamos apenas numa separação temporária, pensando que a dor que hoje me visita não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. A dor vem até mim para que eu possa ter os óculos do entendimento das coisas que eu preciso modificar. Para que eu tenha, numa quarta proposta, a legítima certeza de que eu estou no mundo não tão apenas para saber da doutrina espírita, mas para viver a doutrina espírita. E viver a doutrina espírita é transformar-me, vencer o homem velho, como dizem os espíritas, e liberar o homem novo, o homem anjo, o homem que, na quinta proposta, a proposta da caridade, utiliza-se de todos os esforços para fazer o bem, para ir ao encontro das necessidades do mundo, para entender que Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 12, nos disse: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Então, doutrina espírita é a doutrina prometida por Jesus. É o consolador que ele nos prometeu que viria ter conosco para nos esclarecer, para nos consolar, para estar ao nosso lado, com o objetivo de que, através da caridade, nós pudéssemos nos amar e prosseguir nos amando para angariar dias de paz, dias de felicidade, dias em que nós contribuiríamos para um mundo melhor. Um mundo regenerado, os dias pelos quais todos nós esperamos. Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Porque marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Eu peço a Jesus que abençoe a cada um de vocês. Abençoe os Estados Unidos da América, aos brasileiros que se encontram nos 50 estados americanos. Que abençoe a Flórida, as cidades que estão na Flórida, abençoe cada uma das suas atividades. Abençoe esse centro espírita que eu gostaria de ter a possibilidade de fazer essa palestra em inglês e de repetir o nome da casa espírita em inglês. Mas como eu sou ainda incipiente no inglês, eu prefiro tão apenas pedir: Jesus, ampare a todos que nos assistem e nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Um grande beijo de Niterói para o estado da Flórida e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.